achando estranho, né? Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à segunda edição do P3C PPPs e Conexões, Investimento em Infraestrutura no Brasil. Conferência e prêmio, evento realizado e organizado pela Necta, Portugal Ribeiro Advogados e B3, a Bolsa do Brasil. Agradecemos ao apoio da Enel X, Machado Meyers, advogado, e demais patrocinadores e parceiros que estiveram presentes em todos os momentos da organização deste evento. Convidamos todos para assistir ao vídeo dos nossos patrocinadores da Necta. Você quer saber o que faz o Connected Smart Cities a maior e única plataforma que acelera o processo de desenvolvimento das cidades inteligentes? Reunimos em um único local múltiplos canais com informações gratuitas atualizadas diariamente. Também somos responsáveis pela realização de uma série de prêmios e estudos do setor para reconhecermos as boas práticas e essas iniciativas. Quer saber mais? Vamos lá! Trazendo indicadores que qualificam as cidades mais inteligentes do Brasil. Já o selo Connected Smart Cities avalia ações e nível de envolvimento das cidades brasileiras em 6 dimensões, sendo 5 de caráter auto-declarado e 1 considerando o resultado das cidades nas últimas edições do ranking. O Connected Smart Cities conta ainda com um prêmio que reconhece negócios inovadores que colaborem para que as cidades possam ser mais inteligentes. E para o ecossistema de mobilidade urbana, organizamos um estudo exclusivo que aponta anualmente as 100 empresas mais influentes. E também o Prêmio Parque da Mobilidade Urbana, que reconhece organizações e profissionais que se destacam, levando em consideração a inovação e práticas de ESG. Já o Prêmio P3C reconhece profissionais, empresas e órgãos públicos que se destacam na atuação em infraestrutura econômica, social e ativos ambientais. Mas nossos canais, os eventos são especiais para nós, já que neles reunimos a nossa comunidade para juntos acelerarmos o processo de desenvolvimento das cidades inteligentes. Quer participar de nossos eventos? Fica mais um pouco nesse vídeo que eu te conto sobre eles. Os eventos Connected Smart Cities apresentam cases práticos, soluções, inovações e tendências com a participação de palestrantes renomados e especialistas no tema, e se dividem em eventos presenciais e online. Confira os principais eventos da plataforma. O CSC GovTech promove a modernização e a inovação do setor, para a promoção de um governo simples, eficiente e transparente, centrado no cidadão. O CST Nacional é o maior encontro de cidades inteligentes do Brasil e reúne em um único espaço 3 ecossistemas: cidades inteligentes, mobilidade urbana e transporte aéreo. Com o propósito de promover a mobilidade urbana sustentável, inclusiva e disruptiva, o PMU conta com atividades que proporcionam experiências e reflexão para o desenvolvimento da mobilidade urbana. O P3C é especializado no mercado de PPPs e concessões, com foco nos investimentos em infraestrutura, e tem como objetivo tornar o ambiente de negócio mais previsível e seguro para os investidores no Brasil. Antes de iniciarmos, gostaria de passar alguns avisos. No QR Code, no verso da credencial, é possível acessar a programação, página de interação com o público, planta baixa e patrocinadores. Também convidamos todos para interagirem com os participantes e visitarem os lounges dos patrocinadores. E para as organizações que tiverem interesse em participarem do evento organizados pela Necta, visitem o espaço do P3C para saber mais sobre as agendas deste e do próximo ano. Vamos dar início ao painel Setor Financeiro, Seguros, os bancos privados e os setores de infraestrutura.
Pedimos a todos que gentilmente mantenham seus celulares no silencioso. A interação e envio de perguntas é exclusivamente pelo chat do Slido. Para enviar perguntas e interagir, leia o QR Code disponível no verso da sua credencial, selecionando o palco 2. A dinâmica será realizada da seguinte forma: baseada no tema do painel, cada palestrante fará sua apresentação. Ao final de todas as apresentações, os palestrantes serão convidados a ocuparem seus lugares no palco e contarão também com o auxílio do moderador para que o debate termine dentro das considerações do painel. O moderador será responsável por conduzir o debate nos minutos finais. Convido ao palco o senhor Rafael Mirandola Verde Cunha, head da Project Finance para Infraestrutura do Santander. Convido o senhor Cristiano Cury, coordenador da Comissão de Renda Fixa da Ambima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. Convido o senhor Alexandre Castanheira, Managing Director Head da Debit Capital Marketing da Citi Brasil, e para a moderação a senhora Mônica Salles, gerente de processos licitatórios da B3. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à segunda parte do dia do P3C. Agora de manhã, na primeira parte da manhã, a gente teve de vários painéis, alguns deles falando muito sobre a questão do pipeline de projetos públicos e algumas questões relacionadas à estruturação, reequilíbrio, segurança jurídica. E agora a gente começa aqui um painel justamente para ver um pouco da perspectiva privada, mas em especial dos financiadores dos projetos públicos que já estão aí e que estão por vir. Então, muito obrigada, Rafael, Cristiano e Alexandre, pela presença. Acho que antes só gostaria de reforçar que a B3, não só aqui no apoio aos leilões, que é geralmente, né, onde as pessoas veem a B3 participando mais fortemente, mas a B3 tem reforçado e se consolidado cada vez mais como um ambiente para que assuntos relacionados à infraestrutura, assuntos relevantes para o setor, sejam discutidos. Então, a B3 ela é esse ambiente e apoia eventos como o P3C, justamente para fomentar o debate multissetorial em prol do desenvolvimento dos projetos de infraestrutura que são fundamentais para o desenvolvimento do nosso país. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra, então, primeiro para o Rafael, para falar um pouquinho, se apresentar, falar um pouquinho dos projetos, e aí depois que a gente tiver todo mundo falado, a gente também já passa por um debate. Legal, obrigado, Mônica. É um prazer estar aqui, queria agradecer a Nectar, a Portugal Ribeiro Advogados e a B3 pelo convite. Só me apresentar rapidamente, eu faço parte do time de Project Finance do Santander, lidero o time de transporte e logística dentro da estrutura de Project Finance. E, enfim, estou no banco há 16 anos, olhando basicamente o setor de infraestrutura. Passei pela parte de energia, cobri a parte de transmissões, PPPs de infrasocial, saneamento e hoje, enfim, faço a parte da cobertura de transporte e logística muito focado em rodovia, ferrovia, portos, aeroportos, mobilidade urbana, né? Mas tem um pouco desse track record dos outros setores também. Acho que o time do Santander, fazendo um pouco do jabá do banco aqui, acho que o maior time de mercado de Project Finance e sempre busca trazer grandes eficiências para os nossos clientes em termos de financiabilidade, principalmente estruturas de financiamento onde a gente não dependa de recursos contra acionista. Então, acho que esse é o foco principal da área, inclusive, desafiar um pouco o mercado brasileiro a ter uma maior aceitabilidade dessas estruturas onde o projeto é o grande sustentador do financiamento no qual ele está buscando, né? A gente não depende aí de garantias corporativas dos acionistas para trazer viabilidade econômico-financeira no financiamento. E, enfim, não é fácil ter um pouco dessa mentalidade aqui no Brasil. Eu acho que a gente vem trilhando um caminho de sucesso, mas ainda em desenvolvimento, né? Acho que a gente depende de diversos entes nessa frente financeira aqui para ter esse sucesso, e acho que o mercado está se disciplinando para isso. E acho que aqui, dentro da discussão que a gente vai ter, vai ser um dos temas com certeza que a gente vai debater, né? O que traz, de certa forma, um sucesso para que esse projeto seja financiado dessa forma, sem garantias, o que eventualmente a gente vê como fraqueza, o porquê que a gente acha que ainda estamos em desenvolvimento para chegar no mercado mais maduro. E acho que, fazendo um fechamento rápido aqui,
sem dúvida, nós vamos depender do mercado financeiro que aceite estruturas não recourse, porque o nível de pipeline, projetos de infra que a gente precisa, né, para desenvolver realmente infraestrutura no Brasil, é insustentável ficar dependendo de garantias corporativas ou de balanços dos grandes players de mercado, porque simplesmente você não consegue colocar em prática todo investimento em infra se for só por esse modal, né? Só por essa estrutura de financiamento. Então, acho que a ideia é debater um pouquinho com vocês o que cabe aqui dentro dessas estruturas e, enfim, falar de desafios que a gente tem pela frente. Muito obrigada, Rafael. Passamos agora, então, a palavra para o Alexandre. Obrigado, é um prazer estar aqui, agradeço o convite também, um prazer estar aqui debatendo com vocês. Eu sou responsável hoje pela área de Debt Capital Markets no Citi, né? Minha experiência foi em larga medida no setor financeiro, né? Trabalhando em bancos e cobrindo energia, oil and gas, transportation e saneamento. Então tive uma carreira longa aí passando por alguns bancos e em 2018 eu com toda a evolução que a gente via da taxa de juros caindo, o mercado brasileiro com uma expectativa positiva de reformas liberais, um incentivo às concessões, eu acabei saindo do banco, fundei uma gestora e tocava uma tese privada em saneamento básico. Então eu cheguei a estruturar uma concessão, levantar dinheiro, inclusive com o Santander, à época foi o banco que me deu um financiamento não recourse para uma concessão municipal de saneamento que a gente acabou não conseguindo bidar pelas questões jurídicas, pelas questões do Brasil aí que nos impactaram, mas decidi após essa tentativa e as mudanças que aconteceram no país desde 21, decidi voltar para a minha carreira anterior aí no mercado financeiro e tive a felicidade de voltar para o Citi, que é um banco que tem uma característica bastante única, eu diria, no mercado. Quer dizer, é um banco americano, que tem um balanço em dólar, enfim, enorme, capacidade de financiamento, mas tem uma franquia brasileira também muito relevante. A gente, inclusive, soltou os resultados aí ontem, foi um ano recorde para o Citi no Brasil na história, e é um banco que tem um balanço local que é, obviamente, primordial para você ser um player de infraestrutura. Então, acho que a nossa estratégia lá no Citi é muito de apoiar com assessoria financeira, apoiar com balanço em dólar, mas também com balanço em reais, né? E a gente enxerga, obviamente, como banco, e eu pessoalmente também, infraestrutura como sendo uma das áreas que o país precisa. Consequentemente, há muito alinhamento disso com o ESG, seja social, seja environmental. Mas, como eu dizia nos meus pitches lá na época de saneamento, o problema do ESG para o setor, às vezes, de infra é o D, né? Que a gente tem, muitas vezes, uma dificuldade enorme na governança, uma dificuldade enorme na segurança jurídica e uma dificuldade enorme, de fato, de você conseguir concatenar todos esses agentes que estão envolvidos, seja poder concedente, seja os financiadores, seja os investidores. E eu acho que o que todo mundo busca, e inclusive a gente, quando estava na posição de investidor, buscava, era um modelo que tivesse estabilidade, né? Então, no caso do saneamento, o modelo que o BNDES desenvolveu, quando as tarifas são fixas, com todo o regramento de metas objetivas, eu acho que foi uma grande evolução no setor de saneamento que eu acompanhei mais de perto, mas ele também construiu esse modelo baseado em casos de sucessos de outras áreas de infraestrutura que estavam mais desenvolvidas. Então, eu acho que existe apetite dos bancos, eu acho que existe, obviamente, questões para a gente debater aqui, mas eu vejo com muito otimismo aí como as coisas vêm evoluindo. Uma pena que o juro subiu, né? Senão a gente estaria tendo um painel bem diferente hoje aqui se a gente estivesse ainda com um juro de 4%, 5%, mas eu acho que isso é uma questão de ajuste e as coisas deveriam continuar com o apetite dos investidores e dos financiadores para o setor, porque no final do dia, bem estruturado, infraestrutura ainda é um dos ativos mais seguros para qualquer um. Quer dizer, então, a gente estava num painel antes aqui com o pessoal do
do Da Vinci, da CPP, e eles falando um pouco sobre isso. Quer dizer, tem investidor para yield, tem investidor para risco de construção, tem investidor para desenvolvimento de negócio. Você tem que achar esse pocket para casar com as suas necessidades. Mas, enfim, então me alonguei um pouco aqui, mas é um prazer estar aqui e bastante animado aí com o painel. Alexandre, vamos passar ao Cristiano para falar de pé. Uhum. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Estão vendo agora? Boa tarde, pessoal. Deixa eu me apresentar. Sou Cristiano Cury, sócio do BTG Pactual. Sou responsável pela área de distribuição de renda fixa dentro do banco. A distribuição de renda fixa, eu diria distribuição de mercado de capitais, né? Muitas dessas operações originadas pelo time de Project Finance. Dentro do BTG Pactual, a gente também tem uma área forte de Project Finance, seja do setor de saneamento, setor de infraestrutura, aeroportos. Então, a área de mercado de capitais é responsável por fazer essa distribuição, trazer as dívidas a mercado, que é o nosso principal tema aqui de hoje, e fazer a distribuição delas para os investidores locais. Dentro do banco também sou responsável pela parte de tesouraria, para suprir, trazer as soluções para a companhia de tesouraria, câmbio, derivativos para proteger fluxo de caixa, né? A gente está falando aqui de infraestrutura que tem a previsibilidade grande de fluxo de caixa, mas para isso também, às vezes, um dos motivos pelo tal é você proteger seus descasamentos de indexadores, seja alguma dívida em câmbio que o Alexandre originou, alguma outra fonte de recursos que o Rafa trouxe. Então, as soluções de tesouraria acabam vindo para suportar também essa maior previsibilidade. E na Ambima, eu sou Ambima, que é a Associação de Mercado de Capitais, a principal aqui do Brasil. Eu sou o coordenador da Comissão de Renda Fixa, nos quais nosso principal papel enquanto Ambima, enquanto associação de mercado, é sempre visar o desenvolvimento do mercado, né? Desenvolvimento de novas fontes de financiamento, desenvolvimento de melhores práticas, desenvolvimento de novas regulações, né? Ajudando os órgãos reguladores e para direcionar as melhores práticas e trazer as melhores soluções para o mercado. Queria agradecer a oportunidade dos organizadores do evento, a gente está podendo falar aqui. Eu vou gastar 5 minutinhos de vocês para a gente usar alguns números como base da nossa conversa. Tá? Qual a nossa conversa? A nossa conversa hoje, basicamente, é a conversa de crescimento da participação do setor privado no financiamento de infraestrutura. Nesse primeiro gráfico, acho que é legal mostrar. Nem começou a falar, os números são bons. Nesse primeiro gráfico, a gente quer mostrar um pouco da magnitude desse crescimento. Magnitude do crescimento da fonte de financiamento, da fonte de funding que o mercado de capitais está trazendo para as empresas. E aqui a gente tem as 3 principais fontes de recursos, que a maior dela, que é a parte laranja, é em dívida, a parte azul é a fonte através de novas emissões de ações, de equity, e a parte verdinha são instrumentos híbridos, né? Instrumentos híbridos, fundos imobiliários, agora, mais recentemente, os FIAGROS, que foram criados. Então, a gente consegue ver um crescimento, olhando só uma janela de 5, 6 anos. Se a gente olha uma janela para trás, essa figura e esse movimento fica ainda mais evidente. Então, o crescimento constante do mercado, se olhar especificamente para a renda fixa, que é o nosso tema aqui de hoje, fica mais evidente isso ainda. Tivemos aqui um percalço em 2020, né? 2020 ano da pandemia, um ano um pouco mais difícil, mas se a gente olhar para os números de renda fixa especificamente, a gente vê um crescimento constante, né? E existia, e esse gráfico acho que mostra continuidade dessa próxima figura, endereça um pouco uma dúvida que sempre pairava nas nossas cabeças, né? Um ponto que a gente sempre levantava, que era, poxa, será que o BNDES precisa ser tão grande mesmo? Tamanho dele para o financiamento das grandes empresas? E a gente respondia, tem mercado de capitais, o mercado de capitais está aí para isso. E sempre existia a dúvida, tem mesmo? Se a gente sair, o mercado de capitais vai aparecer? O mercado de capitais vai assumir esse protagonismo do financiamento dos projetos? E esse gráfico eu acho que mostra e responde para a gente que sim, né?
a gente viu uma diminuição drástica da participação do BNDES dentro do financiamento como um todo. Esse é o desembolso total do BNDES, né? E a participação, essa linha laranja, é o nosso crescimento do financiamento privado do mercado de capitais. Então a gente viu que sim, o mercado de capitais conseguiu assumir esse protagonismo. E como que conseguiu através de... Teve desenvolvimento do nosso mercado, novos players entraram no mercado. Tivemos assets que até então eram direcionados com foco especificamente em produtos multimercado, estratégia de ações, que viram business de crédito privado como uma linha de negócio, né? E hoje, até boa parte dessas assets, hoje o business de crédito dentro dessas assets já é um valor maior do que o business de equity, business de multimercado, né? Então tem uma representatividade grande. A criação de novos instrumentos também, como a debênture incentivada, que a gente vai falar um pouquinho aqui no nosso bate-papo, também possibilitou novo bolso vir a mercado, que é o bolso de pessoa física, né? A gente vai também comentar ao longo do nosso bate-papo aqui, o nosso mercado de capitais é um mercado ainda muito conservador, então o ponto que o Alexandre comentou da previsibilidade, que o Rafa também comentou, previsibilidade de fluxo de caixa é importante, né, para a gente ter uma empresa capaz de acessar o mercado de capitais. E esse movimento acabou fazendo com que o BNDES conseguisse focar os esforços deles aonde o dinheiro não chega, né? Aonde o dinheiro não chega, que são os micro e pequenos empresários, micro e pequenas empresas, que foi muito legal o movimento e as conquistas que o banco fez ao longo desses últimos anos, né? Se a gente olhar especificamente para a infraestrutura, isso fica ainda mais evidente. Financiamento de infraestrutura, se a gente olhar até 2016, 2017, se forçar um pouquinho a barra, era praticamente inexistente, né? O mercado de capitais, dentro da matriz de financiamento de projeto, era basicamente inexistente, né? Com a chegada da debênture incentivada, com a percepção do BNDES, que ele poderia entrar muito mais como um fomentador do mercado, né? Com menos subsídios, né? A criação da TLP, né? Projetos mais sustentáveis por si só, né? Não só sustentáveis por subsídios, mas sustentáveis estruturalmente, né? E a gente conseguiu trazer uma competitividade maior para o mercado de capitais, né? Então, nos últimos 2 anos, a gente viu até o mercado de capitais ser ainda maior, já ser maior do que a linha de BNDES para a infraestrutura, tá? E aí a pergunta, o BNDES vai sumir de infraestrutura? A gente não precisa mais do BNDES, do BNB, do BASA, dos fundos constitucionais? Não, lógico que a gente precisa. A nossa agenda de infraestrutura é muito grande, mas a gente precisa de todos, né? A gente precisa, vai ter a hora do BNDES entrar, vai ter a hora do BNB entrar, e vai ter a hora que o mercado de capitais assuma esse protagonismo, né? E aí tem diversas outras iniciativas sendo criadas por esses bancos. Pelo BNDES, por exemplo, ele criou a figura da fiança de performance, né? Ainda está em elaboração o desenho final dela, mas é um desenho que acho que o BNDES, como estruturador de projeto, como conhecedor de infraestrutura, ninguém melhor que o BNDES conhece infraestrutura aqui no Brasil. Então, a participação nele, a participação do BNDES no desenvolvimento, inclusive do mercado de capitais, como foi nos últimos anos, é fundamental. E quando a gente fala de ganho de profundidade do mercado, a gente fala não só profundidade de volume, mas também de prazo, né? Para financiar a infraestrutura, não adianta eu vir com aqueles prazos antigos de 5 anos, de 4 anos. O investimento é feito muito grande na cabeça e o fluxo de caixa vem ao longo dos anos. Então, preciso de um financiamento de longo prazo. Então, a criação da debênture incentivada também possibilitou a gente trazer um instrumento de mercado de capitais que trouxesse um prazo mais equivalente com a necessidade do fluxo de caixa do projeto. Então, nesse gráfico, a gente mostra exatamente essa diferença do perfil de prazo das debêntures corporativas tradicionais, no mercado de capitais. Uma Vale quer fazer uma emissão corporativa de capital de giro, Petrobras de capital de giro. E a linha verde é o financiamento de projetos de infraestrutura. Então, um prazo, em média, de 5 anos para as debêntures corporativas tradicionais e um prazo, em média, de 12 anos para as debêntures de projeto de longo prazo, como tem que ser, né? Isso não quer dizer que é até 12 anos, não. A gente já viu debêntures de 20 anos, 24 anos, 18 anos, 15 anos.
Então, essa é na média. E aí você pergunta, poxa, mas os investidores estão preparados para casar com um papel desse durante 18 anos, 12 anos, 13 anos? Não. Né? Alguns sim. A gente até gostaria que alguns investidores que têm esse perfil de casar mais no longo prazo, como os investidores institucionais, né? Fundo de pensão, seguradora, fosse mais ativo, né? Uma participação mais ativa enquanto financiador desses projetos de infraestrutura, que faz todo sentido para eles. Caso ativo com passivo, em termos de risco de crédito, a boa parte dos projetos, previsibilidade de caixa muito alta. Então tem a ver com a alocação de recursos desse perfil de investidor, porém a gente ainda não vê isso, né? Então o que a gente vê hoje são investidores ainda que não têm esse perfil de tanto longo prazo, porém se sente confortável, por isso que a gente está vendo na tela, que é a evolução do volume de mercado secundário, né? Então se a gente for ver de 2016, que a gente tinha como um todo, ao longo do ano, negociados 24 bilhões de reais de debêntures, né, de ativos de crédito privado, ao longo do ano inteiro 24 bilhões. Ano passado, a gente totalizou com 275 bilhões de reais, ou seja, cresceu mais de 10 vezes nos últimos 6 anos, vamos dizer assim. Então dá o conforto para o investidor que se eu comprar um papel de 18 anos, eu não preciso ficar 18 anos com ele, eu posso sair dele no meio do caminho, porque tem mercado para isso, né? E nós, enquanto Ambima, também focamos muito no desenvolvimento desse mercado secundário, porque desenvolvendo o mercado secundário, sem dúvida nenhuma, a consequência é o desenvolvimento do mercado primário. E o último, tinha prometido não me estender muito, o último é um pouco da característica que a gente comentou aqui do nosso mercado local. Nosso mercado local é um mercado ainda muito conservador, né? Então, essa pizza reflete a divisão setorial de emissões de debêntures incentivadas, de emissões de debêntures de infraestrutura, né? E a gente vê uma concentração muito grande nos setores de energia e no setor de transporte e logística. Basicamente porque são os setores que você tem uma previsibilidade maior de caixa, e dentro desses setores tem subsetores ainda com previsibilidade maior. A gente vai entrar aqui transmissão, transmissão é uma previsibilidade ainda maior do que geração, do que distribuição. Mas essa pizza significa exatamente o perfil de risco que é o nosso mercado local, que é o nosso mercado doméstico, que é o perfil de risco conservador, em setores que também já foram testados, mais testados em termos regulatórios, né? Que é um tema que eu acho que a gente já vou fazer a ponte aqui para a Mônica, que é um tema muito importante, que é a segurança jurídica quando a gente fala de investimento de longo prazo. A estabilidade regulatória quando a gente fala de investimento de longo prazo. Queria agradecer a oportunidade, vamos começar nosso bate-papo. Obrigado. Cristiano, acho que a fala de vocês três, mas somada à apresentação, os números apresentados, acho que eles mostram mais cedo, e é engraçado que nesse painel, logo no painel aqui de trás, mais cedo, esse mesmo gráfico foi apresentado, o gráfico da evolução dos investimentos públicos e privados na infraestrutura. Teve, obviamente, que lá, muito com o viés da importância do público também retomar os seus investimentos, o investimento público como algo necessário, inclusive para incentivar os investimentos privados. Agora, quando a gente vê o crescimento exponencial aí dos investimentos privados, e aí eu endereçaria uma primeira pergunta para o Rafael. Você fez a menção aí das áreas, da área de mobilidade, área de transportes. Quando a gente fala aí multissetorialmente, cada setor tem os seus desafios para financiamento, tem as suas facilidades, e mesmo quando você pega no mesmo setor de transporte e logística, por exemplo, você tem algumas áreas, como acho que a aviação, a parte de aeroportos, né, que já está um pouquinho mais madura, a gente já teve acesso às rodadas e já está um mercado um pouquinho mais evoluído. A gente tem, do outro lado, uma parte, por exemplo, mais ainda que também tinha sido debatida mais cedo, da mobilidade urbana, transporte coletivo, que tem os seus desafios. Mas, guardado essas especificidades, como que você, né, do ponto de vista aí da estruturação, vê a questão da matriz de financiamento privado para esses projetos? Eu acho que cada setor tem sua peculiaridade e sua matriz de risco, né? E aí eu vou pegar um pouquinho, de fato, do mundo que eu cubro, que é a parte de transporte, logística, e rodovia, ferrovia, mobilidade urbana, portos e aeroportos. Quando a gente vai avaliar financiamento para cada um desses subsetores, são pontos específicos de cada um deles que a gente avalia.
E até usando um pouco do que o Cris comentou na apresentação dele, falar de matriz de financiamento, é inevitável hoje, por exemplo, qualquer um desses modais, a gente sempre pensa como uma fonte primária o próprio BNDES, né, como fonte de financiamento. E a gente viu a redução de participação. Por que isso acontece um pouco? Acho que 2 pontos principais. A mentalidade do BNDES também mudou ao longo do tempo, que era trazer um pouco do privado para fazer uma pulverização de risco. Eu quero que o mercado de capitais participe junto comigo dessas estruturações e quero também, aí entrando um pouco no seu gancho, que tenha uma avaliação por parte do mercado, né? Embora ele faça normalmente na estrutura de capital um volume menos relevante do que o BNDES, mas ele traz também um pouco da avaliação de risco. Por parte dele, vai ter uma aceitabilidade, não vai, como é que a gente entende como o mercado avalia esse risco. E aí conta muito com a ajuda dos assessores financeiros em projetos, que determinado projeto, ele é completamente greenfield ou é um brownfield, né? Ele já tem uma geração de caixa prevista ou não, precisa fazer uma construção e a partir daquela construção entrar na geração de caixa. Essa acho que é uma primeira avaliação, porque assim, alguns aspectos, se eu estou num risco de construção muito relevante, inevitavelmente complica-se bastante a discussão por uma estrutura não recourse, por exemplo. Durante a construção é muito difícil tomar um risco completo. Dá para se pensar numa estrutura não recourse? A gente tem exemplos recentes. A linha 6, que a Acciona, juntamente com outros acionistas, comprou, né, dos antigos acionistas ali, montou uma estrutura de financiamento com um risco de construção relevante, uma modalidade completamente sem recurso contra acionista. Super desafiador, tem 12 bancos envolvidos, o volume é muito alto, mas dá para se fazer. Mas na matriz de risco é uma grande preocupação. Funciona para qualquer projeto? Não. Teve um cuidado no seu contrato de EPC enorme para poder colocar ali dentro toda a modulação, né, de garantias, onde eu não acesso o acionista, mas eu acesso algumas outras garantias externas ali que são importantes e líquidas, né? Acho que esses são aspectos bem relevantes. Depois da construção, você tem a questão de risco-demanda. Como é que eu avalio o risco-demanda? Eu vou acreditar simplesmente no que os acionistas, sponsors ou a SPE me conta em relação a projeções? Não. Eu preciso de um consultor independente que valide aquele número para a gente, que faça um pouco da matriz de risco. Eu preciso entender quais são os riscos dessa demanda não acontecer ou dela ser reduzida por algum fator, fazer sensibilidades, e a partir dessas sensibilidades a gente ganha um pouco de visão do quanto cabe de sizing de dívida daquele projeto, né? Não bastasse a parte operacional, como é que a gente avalia determinado risco operacional, e aí cada setor vai ter o seu risco operacional à parte, e o risco regulatório, que a gente entra aqui um pouco, que eu acho que assim, você trouxe o setor de aeroportos. É importante que o setor de aeroportos ele veio numa cadência de mudança contratual, eu acho que numa evolução muito importante. A gente teve as primeiras rodadas, depois a partir da quarta com um pouco diferente, e acho que conseguimos ter uma atratividade grande de players estrangeiros e que puderam testar, né, principalmente o risco regulatório do setor ali. E acho que a energia já tem um arcabouço regulatório muito forte. Pode-se ver, inclusive, quando a gente pensa na financiabilidade do setor, PPAs de longuíssimo prazo, segurança na previsibilidade de receita. Então, acho que é um setor muito consolidado ali na transição, e acho que o aeroporto está seguindo um pouco nessa toada na parte de regulação. Vai ter a questão de risco ainda, demanda, algumas questões que o setor passou recentemente e que trazem uma certa insegurança por parte de investidores, mas assim, é o aprendizado nosso da matriz de risco, onde o regulatório faz uma parte muito importante, e a gente, ao conversar, até depois do que o setor passou, com players do mercado, eles entendem que a agência reguladora teve um papel muito relevante, agiu rápido, teve um diálogo com o setor como um todo, acho que ouviu, deu respostas pertinentes, né? E acho que isso gera mais perspectiva para as próximas rodadas que a gente eventualmente possa ter. Então, acho que todos esses aspectos são levados em consideração, e acho que isso, o que eu posso trazer um pouco de perspectiva de financiamento aqui BNDES, eu acho que vai ser sempre uma matriz importante para a gente contar, mas essa familiaridade que os investidores vão começando a ter para a infra e principalmente conforto em relação a esses setores vai fazer com que o mercado de capitais tenha um papel relevante. A gente só vai ver aquele gráfico mostrado pelo Cris, acho que só subindo realmente pela participação no mercado. Tá? Acho que é uma fonte, sem dúvida, que hoje a gente conta de forma relevante para complementar estrutura de capital, não só via BNDES, mas BNB, eventualmente alguns projetos com mecanismos de cambiais previstos em contratos ou algumas multilaterais que estão olhando funding em reais. Acho que vão ser estruturas aí que a gente vai ver em projetos grandes, principalmente.
Só fazer um comentário, puxar o ponto de aeroporto, né? Porque você fala em aeroporto, que a primeira coisa que vem na cabeça é aquela primeira rodada lá de trás, né? Lembra só dos problemas. Pô, problema de Viracopos, problema de Guarulhos. E eu acho que esse ponto que você colocou, Rafa, é super importante, da evolução regulatória ao longo desse tempo, né? E isso que aconteceu agora durante o ano 2020, 2021, durante o período de Covid, você conseguiu fazer reequilíbrios em meses, né? Foi super bem elogiado, como você falou, por órgãos reguladores, que é um tema aqui até para a gente explorar um pouco mais depois, que a independência e a gestão técnica dos órgãos reguladores é pré-condição para qualquer desenvolvimento de infraestrutura ou de qualquer outro tema que a gente venha discutir, né? A consequência disso, a gente vê aqui, é o perfil de investidores que vem pro jogo, né? Lá atrás, a gente pode até fazer um pouco desse paralelo, naquele primeiro leilão lá atrás, tiro do Recife, foi o primeiro? Não. Natal, não. A segunda pernada que foi Guarulhos, Viracopos. Né? O perfil de participantes era perfil de construtores, né? De lá para cá, que tinha como objetivo fazer o investimento e depois pedalar o ativo mais maduro, o ativo de pé, você pedalava para operadores, de fato. Aqui não, né? A partir de então, com o aperfeiçoamento da regulação, o aperfeiçoamento dos contratos, né? Das licitações, você está vendo, não só para o setor de aeroportos, mas para o setor de transmissão, para o setor de geração, a participação de players operadores, players dos setores dentro do pipeline, dos leilões. Né? Não sei se o Xande quer comentar algo a respeito. Não, acho que só um contraponto aqui, que é o setor de saneamento, né? Que eu acho que é se a gente for fazer uma volta ao passado, em 2007 a gente teve uma lei de saneamento que também queria universalizar. Essa lei não deu em nada. Nós voltamos agora com o marco do saneamento. Tivemos uma onda aí que eu acho que foi bastante importante de processos licitatórios. Mas agora se gerou aí com a mudança de governo, se gerou um debate, talvez um pouco até desnecessário, na minha humilde opinião, de o que vai fazer com a ANA, quem vai ser o regulador. Então a gente cria uma preocupação do que vai acontecer numa regulação que ainda está se consolidando, né? Então, enfim, eu acho que é um ponto importantíssimo que, na medida do possível, façam-se ajustes, evoluções, mas não volta em pontos chaves, como independência, como metas que foram estabelecidas, prazos, formas. Então eu acho que tem essa, do meu lado, olhando um pouco para saneamento, para fazer um contraponto das boas histórias, tem uma preocupação aí com o que pode vir a acontecer aí no setor. Com consequências reais já, né? A gente viu esse leilão da Corsan, diversos players que estavam prevendo entrar no leilão, acabaram não entrando, seja por questões macro, sim, mas também por esse ruído institucional de, vamos dizer, uma palavra um pouco mais forte, de intervenção dentro do órgão regulador, da agência reguladora. Então, players grandes, que tinham ganho lote recente, estavam anunciados que iam participar, em cima da hora, faltando 2, 3, 4 dias antes do leilão, acabaram não participando por causa dessa insegurança. E aí é interessante, já fazendo acho que um pouco do contraponto desses dois setores, né? E que acabaram surgindo aqui, que foi a aviação e o saneamento. No painel mais cedo, que estava falando sobre aviação, foi bem interessante. E é muito interessante como os assuntos se conversam e como as perspectivas se conversam. Na verdade, parecia que vocês, não sei se vocês estavam lá, mas parecia que vocês estavam assistindo o painel e estão aqui dando continuidade ao que foi dito lá. A Vancy, o Infraway, estavam justamente falando ali das experiências internacionais e nacionais relacionadas à Covid, à resposta à Covid. E aí eles têm inúmeros projetos fora e foi mostrado assim como o nível de maturidade brasileiro ela surpreendeu absurdamente.
E aí fazendo comparação com países que tiveram injeção direta de dinheiro financeira na veia para poder suportar os reflexos da Covid. Aqui não foi exatamente assim, mas com mecanismos criativos dentro do contrato, né? A gente está falando aí de um cumprimento de contrato com respostas rápidas feitas pela agência reguladora. E de outro lado, a gente tem o saneamento que ainda está sendo consolidado. Teve bons avanços aí nos últimos anos e os projetos eles começaram a sair. Teve uma percepção aí do mercado em função das transições políticas, mas agora... Mas mesmo até no saneamento, só fazer um ponto. Se a gente for pensar, quem foram os players dessa primeira rodada foram locais. A Suez não está aqui, a Veolia não está aqui, nenhuma empresa internacional operadora, eu não sei, eu não tinha visibilidade de todo o pipe de Corsã, mas pelo que eu me lembro, eram players locais e fundos. Quer dizer, o operador internacional, por exemplo, de saneamento, não está olhando para o Brasil como uma área, porque ele acha que a regulação ainda está em desenvolvimento. E aí, já pegando o gancho da sua fala, justamente que está em desenvolvimento, eu queria que vocês comentassem um pouco, e aqui pode ser direcionado para você, em primeiro lugar, já que você já está com a palavra, um pouco assim, a gente falar em segurança jurídica, em um arcabouço regulatório seguro, são palavras que acho que ninguém questiona. Mas assim, na prática, tendo aqui no nosso contexto, como que essa questão da segurança jurídica e de uma boa regulação, ela realmente impacta a financiabilidade desses projetos? Eu acho que vou tentar pensar com a cabeça que eu tinha 3 anos atrás, 4 anos atrás. Por que ninguém empresta dinheiro para uma concessão não recourse? Porque o contrato, em geral, tem muitas saídas ou coisas subjetivas, né? E você tem de 4 em 4 anos a troca do mandatário daquele poder concedente. Então, na minha visão, a forma de você reduzir a insegurança jurídica, é você ter um contrato que tenha claras saídas. O desafio eu nunca imaginar exatamente todas as coisas que podem vir a acontecer numa concessão de 35 anos. Mas dá para parametrizar e deixar isso menos, eu diria, subjetivo. Então, na minha visão, é importante que você tenha modelos claros de como a tarifa vai ser feita, quais são as metas que aquele concessionário tem que cumprir, seja de investimento, seja de qualidade na sua operação, e como resolver problemas com um regulador que tenha uma política estável, né? Então, quanto mais independente ele for, então, no meu caso, eu estava olhando concessões municipais. Se você pensar que temos 5.000 municípios, 5.000 reguladores, não vai rolar, não vai dar certo. Então, você tem que conseguir criar agências reguladoras independentes e, mais importantes que independentes, que elas sejam consistentes, porque a regulação do governo de esquerda tem que ser igual à do governo de centro, que tem que ser igual à do governo de direita. E na prática, raramente essas coisas acontecem porque existe alguma pressão sobre o regulador. Então eu acho que é isso, a regulação é um contrato mais objetivo do que subjetivo, de modo que o financiador olha e fala, bom, se der errado, como é que eu desenho um worst case, um caso ruim? Neste caso ruim, você tem que conseguir desenhar. Dependendo do contrato, você fala, cara, esse cara pode caducar minha concessão se eu atrasar e entregar um documento. Como é que você vai modelar e como é que você vai se sentir como banco compelido a emprestar 10 anos, 12 anos, 15 anos? Eu vou complementar um pouco aqui também, Alexandre, se você me permitir, que o exemplo, acho que de aeroportos é bom, né? A gente teve essa evolução contratual e acho que a questão da resposta da ANAC, a agência reguladora, para questões de equilíbrio é muito importante. Contrato de 30 anos, acho que a única certeza que a gente tem é que problemas ao longo desse caminho vão existir, e principalmente como você pode criar atratividade para os investidores estrangeiros ou dar segurança na financiabilidade, é exatamente como você responde, olhando para trás, a esses soluços que ocorreram ao longo dos 30 anos de contrato. E aí, acho que aeroportos foi interessante porque, primeiro, teve uma mudança relevante na estrutura contratual, né, a partir da 4ª rodada. Você tinha a participação da Infraero antes na estrutura acionária, você tinha algumas outras questões ali que dentro do contrato que talvez não fizessem muito sentido. Isso mudou bastante. Acho outra
característica, acho que, do setor que fez com que ou os players estrangeiros viessem é realmente uma carência desse tipo de ativo globalmente. Então, pô, não tem vários lugares do mundo que você tem aeroportos sendo concessionados. No Brasil, alguns com uma população grande, um território continental muito interessante. Eu acho que não é só a questão de modelagem, mas a atratividade do negócio também. Mas agora, principalmente, a questão da resposta que a gente viu. E quando eu faço a comparação, principalmente pela maturidade do setor com saneamento, eu acho que o principal ponto era realmente não ter ruído nesse momento. Porque tudo que a gente quer é um setor que precisa ter atratividade de investidores, seja locais, seja estrangeiro, e a gente está num momento realmente de consolidação da regulação. Trazer qualquer discussão para isso agora traz problemas na financiação, não problemas, mas gera maior dificuldade, principalmente naquele início da conversa de você pensar em financiamento non-recourse. Porque o principal ponto é qual é o risco que eu tenho de uma intervenção, que qualquer que seja dentro da matriz, uma rescisão contratual, da caducidade do contrato, a partir de qualquer aspecto que seja, né, tirado dali e questionado por parte do regulador, fala, pô, isso aqui, e o player que estava privado, né, a concessionária, pô, mas isso não faz sentido, eu contesto, tem seus pontos, e eventualmente, pela regulação que foi mudada ao longo do caminho, ou teve alguma outra interpretação, traz esse risco para o financiador. O financiador não se sente seguro com esse tipo de atitude. E os ruídos, nesse momento, eu falo, qual é a segurança que eu tenho de financiar isso aqui sem recurso, sendo que o que estão me passando como recado é que ainda não está estabelecido. Então, assim, infelizmente, e eu comparo um pouco o setor de rodovias e um pouquinho o setor de saneamento. Por característica de negócio, vou até assumir aqui, correndo isso, morder a língua, mas tem suas similaridades. Quais? Principalmente quando você fala de rodovias já pedagiadas e pega uma estrutura de saneamento também já concessionada. Ele já nasce gerador de caixa, os dois, né? E que você tenha ampliações de CAPEX, ampliações de obras para ser feitas, com algumas coisas. Mas com benefício no setor de saneamento, que é talvez uma previsibilidade maior de receita, você não tem risco-demanda, né? É mais estável, ou deveria ser mais estável. Talvez você tenha uma ampliação de redes, que você pode errar esse cálculo eventualmente, mas em teoria ele seria mais estável. Mas eu consigo ver hoje estruturas de financiamento non-recourse para o setor de rodovia, e ainda não vejo, não é um setor que eu cubro, então posso também estar cometendo erros, mas das conversas que eu vejo, a gente debate muito com os meus pares no banco, não estou vendo exatamente esse tipo de estrutura para saneamento ainda. Então, é até questionável. E é uma das coisas que eu suspeito, tá, que possa justificar realmente esse tipo de atitude por parte do financiador ainda, é o ambiente regulatório. Porque você pode ter qualquer ruptura no meio do caminho e você vai ficar com o quê na mão? Né? Em rodovia, você já teve, de certa forma, também algumas com problemas. Você tem a garantia do recebível pingando, você faz uma execução dos recebíveis, demora, mas ao longo do tempo você tem um tail até a concessão. Você não viu nenhuma concessão sendo caducada efetivamente, não tiraram aquela concessão, teve uma ruptura. E melhor ainda, que eu acho que foi um tema que na minha visão é positivo, tá? Aberto ao debate também, que foi basicamente a lei da devolução amigável da concessão. Então foi um pensamento muito pragmático, dizendo, cara, ninguém está ganhando com essa concessão do jeito que está. Só que fique em aberto. A obra não é feita da forma como tem que fazer, o acionista ou a concessionária não tem mais condições, o governo perde, o usuário perde, todo mundo, o financiador perde. Vamos fazer o seguinte, vamos montar um racional onde a gente estuda, relicitar, faz uma devolução amigável, você me demonstra que você já não tem mais a intenção de dar continuidade para aquilo, e espera-se, né, um novo leilão para aquilo e vem uma indenização. Então, por parte do financiador, você até cria uma perspectiva de uma solução mais rápida, eventualmente, né? O que é bom. Então você traz aí mais um novo viés de falar, pô, olha as respostas como são interessantes, talvez aqui a gente comece a trazer mais confiança para o mercado bancário, para o mercado de capitais, falar, olha, mesmo onde teve problemas, a solução veio. Né? E eu acho que isso é importante nesse momento, é não ter ruídos, principalmente para um setor que está se consolidando regulatoriamente ainda. Enfim, é um pouco da cabeça. Antes de passar a palavra, você falou essa questão, né, dos contratos, da devolução, da rescisão amigável. E é muito interessante porque, na verdade, não existe casamento que não tem saída, não dá. Né? Então, já tem aí algumas décadas que os casamentos, você consegue um divórcio amigável. O Cristiano estava falando aí das debêntures do mercado secundário, que justamente permite essa financiabilidade com títulos, né, de longo prazo, mas que não permitem. E é a mesma coisa para os contratos de concessão. Ficar arrastando algo simplesmente porque está escrito, às vezes não faz sentido. E aí a gente precisa de pensar justamente em como casar projetos de longo prazo, que eles demandam um longo prazo,
com as incertezas dos players dos diversos setores, né? Querendo ou não. E aí, você quer... Não, eu ia só comentar, e qual é a forma um pouco de pensar isso, né? Quando você tem um problema, é deixar muito claro dentro da matriz contratual as formas de reequilíbrio. Então, como você vai reequilibrar as revisões? Aí, se você tem mudanças dentro dos contratos, você vai ter revisão ordinária a cada X anos, 5, 4, 7, enfim, e eventualmente revisões extraordinárias para alguns efeitos. Então, você já tem essa previsibilidade dentro do contrato, exatamente para poder ter a sua portinha de ação ali, junto ao regulador, ao poder concedente, e falar, aconteceu tal evento, vamos buscar aqui uma revisão extraordinária. Ou dentro dos 5 anos, eventualmente, você vai ter as suas revisões ordinárias e vai ter os aspectos do equilíbrio. O importante realmente é você ter essa previsibilidade, né? Saber quais mecanismos dentro do contrato você pode acionar. E principalmente, que eu acho que é um ponto muito importante, a gente já está criando realmente um histórico interessante no setor de infraestrutura. É mostrar que, olhando para trás, esses pontos tem resposta para a concessionária, tem resposta para o investidor. Não é que deixar ali ou ficar questionando, apontando o culpado. Tem diálogo. Isso, para mim, é o que constrói e dá confiabilidade para quem quer olhar Brasil. Esse ponto, só fazer um comentário com relação a isso, que o Xande comentou primeiro, e agora o Rafa ratificou e até ficar quieto aqui, mas já tinha passado, mas agora que você lembrou, vou comentar. Trazer um pouco para o nosso paralelo do dia a dia. Xande, DCM, mercado de capitais, quanto tempo a gente gasta para estruturar uma escritura de uma debênture de infraestrutura de longo prazo, né? Qual é o nosso trabalho enquanto estruturador de um papel para levantar uma dívida de investimento de longo prazo, que a gente carrega essa dívida, que a gente se sinta confortável em carregar esse risco, né? É prever o máximo possível das variáveis, né? E em algumas coisas a gente vai ter que ser criativos em criar soluções, criar previsões que não são claras. Então, por exemplo, tem diversas operações que a gente faz que, para cair a fiança completion, a gente tenta prever o fluxo de caixa futuro, seja da rodovia, seja da geração, qualquer concessão. Então tem que ser criativo para tentar ser o mais objetivo possível. Mas mesmo assim a gente não vai conseguir cobrir 100% dos pontos. E aí volta para o tema. Como é que a gente resolve os pontos que não estão cobertos 100%? Vamos entrar na judicialização? 15 anos para resolver? Como entrego o Viracopos? Como entrego isso? Isso afugenta o investidor, né? No momento que o Rafa comentou, que a gente tem muito investidor estrangeiro querendo entrar no Brasil. E aí, de repente, será que não é uma solução por arbitragem? Ou se, de repente, uma solução via arbitragem, mediação, não é uma coisa mais curto prazista, uma coisa mais técnica, que a gente consiga resolver do que não ficar pedalando, judicialização, 20 anos, 15 anos, que você nunca traz a solução? Então, acho que isso fica uma provocação. E aí, acaba que as questões elas se complementam, porque a gente fala de um lado de uma regulação, como é que fala, institucional. Você tem aí toda uma parte de regulação institucional que tem que ser considerada das agências, que dão essa tranquilidade na interpretação dos contratos e na normatização, né, no desdobramento das normas que são aplicáveis. E, de outro lado, a regulação contratual, que puxa para um tópico, que seria o próximo tópico. Acho que vocês falaram um pouquinho, mas eu acho que se tiver algum ponto a mais, eu acho que vale a pena sistematizar. Regulação institucional, regulação contratual, que conversa o quê? Justamente com a modelagem. Mais cedo, quando eu estava tendo um painel do BNDES, foi dito justamente, né, que uma das vantagens do BNDES estruturar projeto e financiar projeto é justamente você tem ali um financiador que vai olhar, né, para a estruturação dos projetos com olhar de financiador, e quem está estruturando quem está estruturando o projeto também vai considerar ali um olhar. Então você consegue ter uma visão holística dessas duas fases. Pensando aqui no sentido mais macro, trazendo aqui para o privado, né, o que são aspectos da modelagem e que vão refletir, obviamente, no contrato, que são aí importantes para essa financiabilidade? Eu começo aqui, acho que vem um pouquinho do que eu tinha comentado até no começo, que e é um pouco fazendo jabá de novo, do trabalho de assessoria que a gente tem muito, principalmente no time de Project Finance, né? Dar um pouco quando você monta a estrutura de capital, a modelagem financeira, exatamente quais são os percalços e os pontos que o financiador vai olhar, vai criticar
vai colocar, de certa forma, o juízo dele em relação àquela modelagem, aquela projeção que está sendo apresentada, e a partir dali talvez você enfrente a realidade do credor. Né? Você tem a sua realidade como acionista, a sua taxa de retorno, é quase como a comparação que eu faço em rodovia com energia, quando você pega o parque eólico ou o solar, você tem o fator de capacidade, né? Os players de energia fazem o bid ou fazem a oferta no P50, que é a probabilidade de você gerar determinada energia com 50%, ou o P90, com 90%. Com certeza 90% é muito menor. Em rodovia você vai ter uma sensibilidade em relação à demanda, aeroportos vai ter uma sensibilidade em relação à demanda. Então, assim, os principais aspectos, sem dúvida nenhuma, vão ser levados em consideração. Então, se a gente pegar, e cada setor vai ter o seu, olhando, por exemplo, a parte do projeto de linha 6 que a gente comentou, um projeto 100% não recourse. Principal ponto de discussão é construção. Como é que você faz 15 estações subterrâneas, tem 15 quilômetros também, no meio de uma cidade, área urbana, assim, know-how do EPCista. Tem que ser um cara que sabe fazer isso e tem um histórico muito grande. Contrato de EPC tem que estar costurado de todas as formas. Todas, assim, tem que entender nível de seguro, tem que saber prazo, liquidez das garantias que estão previstas, cap de garantia que eu posso realmente executar, ou a qualidade de crédito do EPCista, porque se tiver algum problema, nível de sobrecusto, quanto de gordura, né, tem ali, porque se vier alguma coisa, eu tenho um contrato de EPC, ele vai honrar aquele preço. Então, essa matriz é muito grande. Por outro lado, nesse projeto, você não tinha um risco de demanda muito alto. Você tem uma PPP, eventualmente, se cai a demanda, o governo, né, pelo reajuste da tarifa técnica, recompõe. Então, ali você não tem muita coisa. Você pegar um projeto de rodovia, você vai olhar obrigatoriedade de CAPEX. Normalmente, rodovia no Brasil, é difícil você ver um contrato de EPC a preço fechado, até porque o fluxo, principalmente das rodovias que a gente está vendo recentemente, ela tem um fluxo de caixa negativo muito grande. O prazo de construção das obras obrigatórias ele é mais extenso. Você fica com 8 anos de fluxo de caixa negativo. Embora ela seja geradora de caixa, as obrigações de CAPEX são muito grandes. Então, ninguém vai ter um contrato de EPC de 8, 10 anos para fazer as obras. Aí o que acontece? Você vai ter diversos subcontratados ou contratados ali ao longo do tempo e você não tem uma segurança com relação àquele CAPEX que vai ser executado ao longo desse tempo. Isso impede você de olhar uma estrutura não recourse? Não. Mas dentro da modelagem você vai sofrer algumas sensibilidades em relação a nível de sobrecusto. Põe aí 10%, X% de sobrecusto, como o modelo comporta, e eventualmente isso impacta a equity, e inevitavelmente você vai capear algum tipo de garantia contra o acionista. Então não é que ele dá garantia corporativa para a dívida. Você estrutura um racional onde você capeia novos aportes a depender do nível de sobrecusto que vem. Então você vai equacionando esses riscos dentro dessa matriz e vai demandando esses aportes por sensibilidade do modelo. Aquele risco de construção, se ele é mais evidente, você vai sensibilizar mais. O risco de demanda, se é mais evidente, você vai sensibilizar mais. Se eventualmente o nível de OPEX está adequado, o cara está com uma barra de 90%. Quando o setor tem 70%, você fala, pô, mas tem muita eficiência aqui onde está estranho, vamos entender melhor. Então você sensibiliza ali também e aí, inevitavelmente, pode ser mais punitivo para a concessionária, que pode não chegar no nível de financiamento que ela quer, mas eventualmente é algo assim, que não dá para lutar contra a realidade. Ela vai passar por aquilo, vai passar por aqueles questionamentos e tem que ter as due diligence em todas as frentes, para pelo menos você poder argumentar com o credor, dizendo, não, estou respaldado, não sou eu que estou falando. Então esses aspectos vão ser levados em conta. Pô, deu aula de Project Finance aqui, eu não tenho muito o que agregar, mas é isso. Acho que os elementos grandes, receita, investimento, quanto tempo de maturação esse investimento, o retorno desse investimento em fluxo de caixa. E eu acho que talvez o grande ponto aqui é esse, como gerenciar períodos de construção de 6, 7, 8 anos com fluxo de caixa negativo. Você tem que alavancar e você tem que dar um fôlego pro cara pagar. Então você precisa ter muita confiança nos anos seguintes após esse período de fluxo de caixa negativo, né? Então é onde eu acho que a grande preocupação hoje, ou o grande gap que o BNDES sempre fechou foi no prazo, né? As debêntures de infra vieram para complementar, mas eu acho que é aí que a equação estrutura de capital, prazo versus a parte das variáveis, eu acho que é chave para analisar qualquer projeto. Só fazer também um contraponto, né? Contraponto não é de fato um contraponto, mas a gente também tem que reconhecer a melhoria dos perfis dos projetos que estão vindo para o mercado, né? No passado, a gente tinha projetos que só ficavam de pé de acordo com o subsídio do financiamento, né? Hoje em dia não é mais assim.
Hoje em dia os projetos ficam de pé, e aí é muito mérito também do governo, das agências reguladoras. Governo que eu falo, não só governo federal, governo estaduais, que ouvem muito o mercado, ouvem os investidores, ouvem quem vai, no final das contas, botar esse dinheiro que o Rafa está comentando, que o Alexandre tentou botar na experiência do saneamento municipal, de bilhões ao longo de 8 anos para receber esse recurso em 30 anos. Né? Então, hoje, a modelagem dos projetos está muito mais modelagem de mercado do que, de fato, ficando de pé só com subsídio no financiamento. E isso torna o projeto mais seguro. Né? Porque eu sei que o BNDES, eu vou falar da gente, o BTG está financiando por algum motivo, deu algum trigger que o BTG não quer mais financiar. No passado não existia essa opção, porque se o BNDES não quiser mais financiar, não tem mais ninguém que financie, porque era custo subsidiado. Agora pode aparecer o Citi para subsidiar, porque é custo do mercado. Pode aparecer o Santander para subsidiar. O gap é muito menor. Né? Então teve sim uma evolução bem relevante de perfil dos contratos. Né? Agora, só para uma coisa que eu queria acho que mencionar aqui para complementar, que é o seguinte, para mim a outorga é uma outra questão que eu particularmente não gosto muito do modelo de outorga fixa na frente, porque você transfere todo o risco pro acionista, pro sponsor do projeto, pros financiadores, e você fica nesse risco ainda mais pronunciado. Então essa era a minha defesa no meu modelo de saneamento ali, talvez por isso não tenha dado certo, porque nenhum poder concedente comprou a minha tese. Você não precisa receber tudo na frente, você vai recebendo ao longo dos 35 anos de concessão. Consequentemente, aqueles investimentos que você faz, que vão dobrar a receita, o município recebe mais arrecadação. Mas, enfim, estou aqui porque ninguém aceitou essa minha tese aí no mercado público. Eu não estou mais no poder público, então eu já não posso falar mais, mas essa parte da outorga fixa, e aí eu acho que depende muito do setor e do tipo e dos traumas do setor, né? Quando você fala do setor rodoviário, principalmente, com todo histórico de menor tarifa, de abandonos, etc., a outorga na cabeça era importante para sinalizar ali um comprometimento. Concordo. É um tema polêmico, eu diria, que não é, de fato, não é, assim, eu tenho uma cabeça, eu diria que até um pouco divergente do Alexandre, que quando você pensa na outorga, e ela sendo upfront, tem duas questões para ser avaliada pela ótica do credor, né? A primeira ela vai ser inteira financiada, né? Então, assim, se o acionista tem uma capacidade de se financiar na holding, enfim, é um problema dele e tal, mas em teoria você tem contratos e contratos. Vamos dar mais um passo atrás e voltar. Tem contratos que permitem você financiar a outorga e tem contratos que não permitem você financiar a outorga. Do contrato que não permite você financiar a outorga, é bom? Pô, muito bom. Para mim, principalmente pela lógica do credor, skin in the game. O cara vai botar tudo aquele que ele bidou lá e vai correr o risco do sucesso daquele projeto eventualmente. O contraponto a esse tipo de modelo, na minha opinião, é que você onera muito principalmente players menores que querem participar, ou aqueles players fundos de private equity que não tem uma capacidade de captar recursos em cima para fazer aportes. Então, você tem uma questão aí, e olhando o umbigo também de credor, com os poderes concedentes, né, deixa financiar a parte da outorga. A gente também gosta de financiar. Se a gente achar que tem capacidade para aquilo, traz mais eficiência, você traz bancabilidade para o negócio. Não acho que é um super prejudicial você fazer o meio a meio, que para mim é o que eu advogo em favor, né? Põe a outorga, qualquer coisa permita financiar metade e exige a metade em equity e limpa o fluxo posterior, né? Porque aí você faz uma projeção realmente de contrato, onde se você tiver um achatamento da receita, toda a questão de outorga variável, né, ela vai estar adequada a um fluxo. Se você meter alguma outorga fixa lá dentro e tiver alguma frustração de receita, acaba com o projeto de fato. Por isso que eu acho que a minha crítica em relação à outorga, pensando nela ser diferida ao longo do tempo, é mais essa, que se realmente vier soluço ao longo do tempo, você vai trazer um prejuízo grande para o fluxo de caixa. Vis-à-vis se você cobra upfront, prejuízo, talvez você não traga alguns players menores, né, que não tem a sua capacidade e eventualmente mas fica tranquilo com financiabilidade, ou faz um meio a meio, que é o que eu acho que cabe bem no bolso de todo mundo. Não onera tanto, traz alguém, e se o projeto se sustentar, você financia aquela outorga também, parte dela,
deixa rodar junto com o CAPEX que vai ser financiado, seja pelo Banco Comercial, Mercado de Capitais, BNDES, enfim, bancos de fomento. Mas é um tema polêmico, acho que não tem... E complementa, talvez cada projeto tenha uma resposta, né? Eu acho que a depender do projeto que você vai olhar, você vai pensar naquele projeto e falar, cara, isso aqui eventualmente o meio a meio não funciona, eu acho que eu quero o Torga upfront. Ou isso aqui não vai ser o Torga, vai ser redução de tarifa. Eu sou super crítico, não gosto da redução de tarifa, tá? Mas enfim, eventualmente para aquele determinado projeto pode funcionar. A gente teve leilões recentes, foram redução de tarifa, tiveram sucesso, né? Mas enfim, acho que não tem o certo ou errado, realmente acho que depende muito do perfil do ativo e quando vão estar modelando lá, pode se adequar um critério ou outro. Eu quero passar agora, a gente já tá só com meia hora, para a gente passar, vamos lá agora no dinheiro mesmo, vamos lá na debenture incentivada, vamos explorar um pouco o assunto. Mas eu queria só sentir um pouquinho da percepção de vocês, se quando a gente tem um projeto público, que você tem um aporte público, e aí eu tô falando de PPP, não PPP no sentido de contraprestação no longo prazo, porque a gente sabe assim que esses projetos greenfield ou de grande magnitude, que exige esse investimento muito alto na entrada. E aí eu vou dar 2 exemplos aqui, muito também pegando um pouco da minha experiência, quando você fala aí da própria CBTU agora, do metrô de Minas Gerais, do Rodoanel de Minas Gerais também, que você vai ter ali, você já tem uma parte já de recurso público, então, ou seja, o poder público ele engaja ali uma parte que você começa ali com um desembolso um pouco mais par e passo, cobrindo, mas a gente sabe que em alguma medida você tem mecanismos de separar esse dinheiro, mas algum risco tem. Mas, no final das contas, esse engajamento de recursos públicos, de aporte público no projeto, ele contribui ou ele ainda assim traz risco? Esse risco do default público, ele ainda O que eu vejo é muito necessário, a depender inclusive da magnitude do projeto, que o poder público, o poder concedente, ele consiga demonstrar para os investidores que o recurso está equacionado. Se aquele recurso não está upfront, né, e que muitos dos casos que você citou, de certa forma, ele até estava, quando não estava já tinha o orçamento, a indenização prevista, né, da Vale, que ia entrar num cronograma, mas assim, o que seria avaliado nesse caso, a meu ver? Eu não me aprofundei, a gente acabou não participando lá, mas qual é o risco de vir qualquer tipo de mudança em lei ou a indenização pudesse ser alterada para alguma outra finalidade que não aquela? Esse era um dos pontos que, se a gente tivesse participado, teria que ter a certeza de que esse risco era muito pequeno. Porque, do contrário, assim, o player privado que participou naquele bid, qualquer financiamento que ele fosse tomar, ele ia ter que estar garantindo a dívida com o corporativo sem a menor sombra de dúvida, né? E mesmo que o ativo esteja, que o recurso esteja upfront numa determinada conta, a segunda preocupação que a gente tem é quais são, dentro do contrato, critérios bem definidos que façam você trigar acesso àquele recurso. Porque você pode ter coisas ali que deixam dúbias o entendimento, você entrega a obra e ainda assim, mas precisava do não sei o quê. Acho que tem um projeto que é meio um bom exemplo, talvez, que foi um aprendizado do banco um pouco sobre isso, que era o Centro Administrativo de Brasília há um bom tempo atrás, acabou não indo bem, um exemplo que não foi bem sucedido para a gente, pelo menos. Derrubei, tá? E o que aconteceu lá foi uma obra que foi entregue, contrato todo, em teoria, né, performado, mas você dependia do habite, do poder concedente, que estava na mão, e o poder concedente simplesmente não tinha capacidade de pagar a PPP, não emitiu o habite e você ficou na mão com tudo pronto. E você não tinha um reforço para ir contra o poder concedente naquele determinado caso. Então, assim, como aprendizado, você vai começar a olhar nos mínimos detalhes dentro do contrato, que, o recurso está lá, eventualmente você cumpriu com tudo, mas o que pode ter ali de pontos em aberto que fazem eu não acessar aquela conta, mesmo entregando a obra? Esse é um pouco do aprendizado que a gente teve, aí a gente vai depender um pouco dos assessores legais que a gente está, para debater contrato e entender na minúcia riscos nossos de acessar os recursos que estão lá. Mas o que eu vejo dos projetos de PPP, muito importante ter equacionado a estrutura do aporte de recursos do governo. Seja ele líquido, que é o melhor cenário, né, para o investidor, sem sombra de dúvida, seja ele numa estrutura onde, por mais que seja via garantias, o que for, mas esteja muito bem definido como é que esse recurso vai se tornar líquido. E não é fácil, né, Mônica? Porque aí entra diversas frentes de interesse, né? A gente até viu, até enquanto Ambima, a gente viu o Ministério do Desenvolvimento Regional, se eu não me engano, tentando criar um instrumento, né, de um fundo exatamente para poder garantir
o recurso da PPP num fundo separado. Aí entra também no tema de como que eu vou alavancar esse fundo, né? Até qual é a alavancagem que eu posso ter desse fundo. Volta para o tema do Rafa. Quais são os gatilhos que eu vou poder utilizar para desembolso, para suprir essa parcela do P público. Então, volta para aquela questão da insegurança jurídica ainda mais um pouco mais alavancada, né? Eu acho que... E aí... pode falar. Acho que tudo para mim diz regulação contratual, contratual, contratual. Acho que a parte, num país como o nosso, com regulação ainda em desenvolvimento, eu acho que para financiador se sentir confortável, precisa ter uma regulação mais contratual do que institucional. Isso aí, mas vamos diversificar a nossa matriz, aí as possibilidades de financiamento. E você falou das debêntures incentivadas. Muito se fala aí do PL 2646 que está para sair, mas os números os números já mostram que o instrumento ele tem crescido a participação no financiamento dos projetos de infra. E aí eu acho que seria legal você falar um pouquinho para a gente, assim, do entendimento, assim, qual que é realmente a importância do PL e o que a gente tem sob perspectiva do que já tem hoje que está indo muito bem. Pois é, Mônica, a pergunta é boa, né? Isso aí é aquela meio cutucadinha, mas tá bom, faz parte. Acho que aqui o ponto a gente não pode esquecer de todas as conquistas que a gente já realizou, né? Então, se a gente for ver aqui, a gente trouxe nos últimos 5, 6 anos, e aí voltando com a Lei 12.431, um financiamento, trouxe o mercado de capitais para financiar projetos de infraestrutura de longo prazo que nunca existiu, né? Nunca existiu. Lá atrás, muito tempo atrás, teve uma debênture de Rota das Bandeiras, não sei quem aqui tem idade de ter visto isso. Eu não sei, você estava, né, Xande? Que não existia ainda debênture incentivada, era uma debênture tradicional daquela que a gente viu, mas de longo prazo, né? Foi a primeira debênture de longo prazo para público no geral. Não teve investidor, né? Teve meia dúzia de investidores. 20% foi colocado no mercado, o resto ficou dentro dos bancos, do balanço, seja dos bancos ou das seguradoras, dos conglomerados. A lei, que tem o relator Arnaldo Jardim tocando essa lei, é muito legal, é bacana, visa ampliar o escopo, trazer novos bolsos, né, para o financiamento de longo prazo, financiamento de infraestrutura. Tem alguns ajustes que têm que ser feitos, né, que já estão sendo discutidos, mas ele visa trazer aqueles investidores que não têm hoje o benefício da debênture incentivada. Lembrando que a debênture incentivada você tem um benefício fiscal na emissão. Então, quem paga imposto de renda, pessoa física, que paga imposto de renda numa debênture tradicional, não paga numa debênture incentivada. Uma pessoa jurídica tem um benefício de 10% da alíquota na debênture incentivada. Mas quando você fala fundo de investimento, seguradora, fundo de pensão, essas entidades que já são isentas, não pagam imposto de renda dentro do ativo, fala, eu não estou me beneficiando disso, né? Então, como que eu posso entrar nesse mercado? Porque as taxas, né, por ter isenção, os projetos acabam captando recursos mais baratos, a taxas mais baratas. Porque para o tomador, por ter isenção fiscal, o retorno dele fica muito melhor, né? Mas aí esse investidor que já é isento fala, mas eu não estou me beneficiando, eu já sou isento. Eu não quero comprar um papel, vamos falar assim, de 100 bips de spread, se eu acho que vale 200 bips de spread. Aí volta para aquele tema. Existe esse dinheiro mesmo? De longo prazo? Eu acho até que existe, né? A gente precisa fomentar, precisa desenvolver. Tem mercado, tem hoje ofertas de operações corporativas de emissões de 12 anos, 15 anos, que a gente vê pouca demanda ainda. Então, por isso que eu acho que uma ideia inicial lá de trás era substituir a 12.431 para a 2646. Eu acho que isso não tem que ser feito em hipótese alguma. Senão a gente vai voltar para aquele cenário lá de trás que a gente viu que a matriz de financiamento privado dentro de infraestrutura é zero. Ia voltar só para os bancos públicos. E não precisamos disso, né? Eu acho que trazer como complementar para testar esse mercado, testar novos bolsos, em paralelo, voltando àquele tema que eu comentei logo no início na apresentação, cara, quem é que tem um perfil mais claro para investir num papel desse de 15 anos, 16 anos, 13 anos, 20 anos, com previsibilidade de fluxo de caixa, né, risco de crédito bom?
são os clientes institucionais, fundos de pensão, seguradores que têm esse passivo longo, que precisam desse passivo longo, que não querem tomar o risco de reinvestimento. Porém, aí, hoje, da forma que eles são regulados, ouvindo, eu estou me botando no papel deles, tá? Ouvindo um pouco do feedback que a gente provoca muito. Porra, cara, você é uma indústria de mais de tri. Por que você não bota dinheiro no ajuda a financiar, que é o tipo de papel que você quer? Bate a tua meta atorial, previsibilidade de caixa alta, risco de crédito baixo. Por que você não faz isso? Cristiano, sabe por que eu não faço? Porque eu fiz um investimento há 7 anos atrás que deu errado. Acontece, né? Se todos os investimentos dessem certo. Ele fez 72 investimentos. 2 deram errado. E aí o órgão regulador veio atrás de mim e falou, porra, você fez errado isso aqui. Por que você não olhou risco de... Eu vou dar um exemplo aqui, Sete Brasil. Né? Sete Brasil era vamos falar, um project finance de renda fixa praticamente. Né? Era um financiamento de sondas para Petrobras. Você tinha um risco de crédito Petrobras, tinha um risco de performance no meio do caminho, mas fazia sentido o fundo de pensão estar lá dentro. Como? Se ele fez de uma forma porque ele queria mesmo, não queria ir, são outras discussões. Mas, pô, era um tipo de investimento. O BTG estava lá como investidor, o Santander estava como investidor, né? O Bradesco estava como investidor. Então era um projeto que fazia sentido. E o fundo de pensão entrou como investidor. E aí chega um órgão regulador e fala, porra, você vai ser autuado na física, Mônica, porque você, enquanto diretora, não previu risco de fraude do diretor financeiro, de corrupção do diretor financeiro que acabou estralhopando tudo. E aí, aí volta para a questão jurídica. A gente vai voltar para a questão contratual. Os contratos são rasgados, aí aquilo tudo que estava meio previamente combinado não foi combinado, mas foi descombinado. Então acaba voltando para o tema regulatório. E o ponto do investidor de longo prazo é o conflito que eu acho até que tem que ter, né? A responsabilidade da pessoa física enquanto dirigente, eu acho que tem que ter, mas um tratamento do órgão regulador, do fiscalizador, de uma forma construtiva, conseguir separar o que de fato foi, vamos falar, má fé, o que de fato faz parte do investimento errado. Faz parte do investimento errado. Né? Então eu acho que tem um pouco disso. Então a lei é bem-vinda para complementar. Para complementar, e mais do que isso, ainda faz alguns ajustes. Na 12431, por exemplo, ele traz a possibilidade de enquadramento dos fundos de infraestrutura, né? O prazo para enquadramento ajusta um pouco mais, possibilita os fundos existentes a fazer novas captações sem estarem desenquadrados. Você olha para trás e possibilita o empreendimento se financiar olhando um pouco mais para trás em termos de prazo, né? Até 5 anos, que aí consegue vir a mercado com um projeto um pouco mais maduro. Então, o Citi, o BTG, o Santander podem dar um bridge um pouco mais longo para eles virem a mercado com um projeto um pouco mais maduro, que no final das contas ele vai pagar menos, tá? Projeto mais maduro, com menos variáveis, vai ficar mais barato para ele se financiar. Né? Então, tem umas mudanças bacanas dentro do projeto de lei, mas tem que ser visto como complementar. Né? Não, acho que é isso, falou tudo. Acho que a questão é essa. Não dá mais para a pessoa física financiar a infraestrutura. Eu acho que essa é. Eu olho para aquele gráfico do crescimento do volume de emissão e boa parte disso foi parar na mão de pessoa física, e as pessoas físicas, com a abertura da curva de juros, estão perdendo dinheiro e eles pararam. Então a sensação que eu tenho é que esse tipo de medida, combinado até com a resolução 175, que está resolvendo uma parte dessa questão de responsabilidade dos gestores de fundos, eu acho que ela é primordial para os fundos de pensão, que deveriam estar financiando SEDAI, deveriam estar financiando os aeroportos, deveriam estar no crédito, no equity. Eu acho que essa é o que a gente vê no mundo inteiro. A gente vê canadense vindo aqui financiar infraestrutura e brasileiro comprando debênture de 2 anos do setor elétrico. Então, para mim, essa que é um pouco da maluquice, que é positiva, porque foi uma saída, mas para mim é longe do ideal. E aí acaba que então você tem, de um lado, né, do lado público, que aqui a gente está falando muito dos requisitos públicos, dos requisitos dos projetos, do requisito de regulação, do requisito do contrato. Então a gente bateu bastante nesse assunto, mas tem um assunto por outro lado, porque no final das contas vocês financiam
são as empresas que vão, é o privado. E aí tem um pouco também da questão da governança, de compliance, de requisitos de quem quer ser financiado. Pensando um pouco aí nos players de infraestrutura, acho que a gente teve aí uma movimentação nas últimas décadas, você tinha um perfil de pessoas que atuavam diretamente, que eram os contratados, basicamente as empreiteiras, até pela evolução do mercado, modelo de concessão, essa própria questão de falar de contratos de longo prazo, que às vezes não faz muito sentido uma empreiteira estar ali amarrada num negócio que a obra em si é dos primeiros 5 anos, a gente teve uma mudança do perfil com novos entrantes. Acho que não tem como a gente simplesmente não falar, né, que depois da Lava Jato, a própria questão dos grandes players que não estavam mais disponíveis provocou aí. Então a gente tem entrantes, empresas menores que estão entrando não só porque tem um espaço no mercado, mas também porque a gente tem projetos menores, a gente está falando de projetos municipais também, projetos estaduais de menor porte, então você tem novos players, novos setores, parques, né? Então, quando você fala em parques, em PPPs e concessões de setores, de novos setores, você tem entrantes. E aí, do ponto de vista também de financiabilidade por parte de quem está entrando no mercado, do privado. O privado que vai fazer essa captação com vocês. O que é essencial na parte de ESG, compliance, de governança para... Assim, eu pensando em governança, eu acho que é meio padrão o nível de exigência que você vai ter de qualquer um deles. Então, é básico do básico. Você vai precisar de uma demonstração financeira auditada, você tem que ter sua estrutura organizacional, você tem que ter a sua área de compliance, enfim, vai ter que ter toda a sua estrutura organizacional pronta para poder acessar, seja mercado bancário, seja, mercado de capitais. Eu acho que nível de governança hoje, o mínimo do mínimo já é o básico, assim. Se você não tiver pronto, você não acessa o mercado de capitais, esquece. Né? Então, até pela regulação que existe também, você não consegue, se você não está pronto societariamente para fazer alguma coisa, você não vai conseguir. E acho que o aprendizado que a gente teve grande é realmente ter algum nível de exigência por parte de compliance em função do que aconteceu na Lava Jato. Então, quando você dialoga com as companhias, você precisa saber exatamente como é que é o trato com o poder concedente, como é que você está montada internamente para fazer a fiscalização dentro do seu quadro de funcionários. Esses temas a gente sempre levanta numa abordagem com a companhia, mas é um dos aspectos avaliados, mas pelo menos no meu mundo, quando a gente olha a Project Finance, assim, a gente parte disso como sendo o básico do básico. Eu não acho que ele chega recentemente, pelo menos, mesmo depois do Lava Jato, eu não tenho um exemplo para dar onde o tema de governança foi uma restrição ou impeditivo para acessar qualquer financiamento que seja ele na parte de mercado de capitais, seja ele na parte de bancos de desenvolvimento, ou mesmo com o Santander, por exemplo. Tá? O que a gente eventualmente tem você precisa readequar tal e tal estrutura aqui, seria importante para poder fazer um diálogo, foi readequado em última instância, mas nunca um impeditivo para acessar qualquer financiamento. Acho que só adicionaria o processo licitatório, né? Quer dizer, um processo licitatório 70% nota técnica com 136 itens, 30% a proposta comercial, vai preocupar mais do que bida quem pagar a maior outorga. Então eu acho que, além das preocupações que o Rafa colocou, eu acho para mim, o formato desse processo licitatório é super relevante para a gente combinar essa história. E é isso, é investigação, é compliance. Todo banco aí hoje ele é responsabilizado por qualquer coisa que dê errado, do environmental, governança, passando por outras questões financeiras. Então, nós temos que ser muito cuidadosos com quem a gente vai associar o nosso nome na hora de financiar. Se eu puder só aproveitar e complementar mais algumas coisas, eu acho que mais até do tema de compliance, governança, o tema de ESG está muito forte, né? Principalmente no setor de infraestrutura. Então, eu acho que sempre que a gente tem uma visibilidade de algum projeto em que a gente consiga ver fatores que possam ser levados para uma discussão de ESG, preocupações em que você consegue endereçar dentro daquele determinado projeto, até para você poder pensar numa emissão verde, né? num bonde que você consiga acessar bolsos diferentes, porque você tem o apelo de ser uma emissão verde,
Eu acho que isso está muito em pauta. E é um tema que, no mundo de infraestrutura, eu acho que isso se aplica muito à mobilidade urbana, mas, por exemplo, rodovia, você tem uns transition bonds. A rodovia não pode ser aplicado, ou não é que não pode, mas é um pouco mais difícil você caracterizar ela como um projeto que é verde, né? Pela carbonização, mas ferrovia, você consegue. Mobilidade urbana, você consegue bastante. Portos, a depender de como você modela um pouco, tem muita discussão sobre a descarbonização um pouco também. Então, é um tema que hoje, a gente, em qualquer projeto que a gente avalie, a gente tem um pouco dessa diretriz de tentar trazer pautas, né, ESG, e caracterizar aquele projeto realmente como um projeto verde. Né? Um pouco até da ideia do banco fomentar essa discussão. A gente está chegando agora nos últimos 10 minutos, e aí eu acho que vale a pena, para também não acabar muito assoberbado, assim, ter um tempinho agora para as considerações finais. Se cada um de vocês quiser fazer suas considerações finais aqui, falar mais alguma coisa, para a gente já ir caminhando para o encerramento. Eu abri e eu começo encerrando, né? Então, vou me dar esse luxo. Mas acho que considerações finais, para mim, que olho bastante o setor de infra, na parte de Project Finance, acho que eu sou otimista, continuo otimista com o setor. Eu acho que tem um pipeline grande de projetos, seja na esfera federal, em esferas estaduais também. Para rodovia, muito forte. Eu acho que portos vinha numa atuada grande também. Alguns projetos de mobilidade urbana, principalmente aqui no estado de São Paulo também. Então, não vai faltar, acho que, oportunidades, seja para os investidores aqui, né, que estão olhando infra para o Brasil, seja para nós, bancos, ou mesmo mercado de capitais, para olhar esses projetos. Saneamento vem com uma agenda muito forte. E o que mais acho que me motiva aqui é realmente ver que o mercado está se desenvolvendo de uma forma em que está cada vez menos dependente dos acionistas para viabilizar financeiramente esses projetos. Né? Ainda não estamos lá, tem projetos difíceis para equalizar, mas eu acho que a gente está nesse desenvolvimento. E principalmente numa disciplina por parte dos investidores, com investidores estrangeiros vindo para a rodovia e tal, de trazer uma roupagem de um Project Finance de fora. Né? É importante ter um contrato de EPC, é importante ter as due diligence em todas as frentes, principalmente ambiental, demanda, muito relevante. E eu acho que a gente está caminhando para esse cenário, até pela montante de investimento que a gente tem que fazer. Então, estou otimista e, enfim, espero que tenha contribuído um pouco para a discussão aí de vocês e agradecer novamente. Posso? Também eu acho que, só complementando o Rafa aqui, eu acho que não vai faltar dinheiro, né? A gente fala com os investidores lá fora, enquanto empreendedores, não vai faltar dinheiro para equity, não vai faltar dinheiro não vai faltar players para entrar nos projetos. A gente já acabou de ver o leilão no final do ano passado de transmissão, né? Que teve uma concorrência enorme. Então, dinheiro tem, e mesmo em ano eleitoral, mesmo com todas essas discussões que a gente conversou, regulatória e tal. Mas por quê? Porque o ambiente regulatório, o ambiente de negócio do setor de transmissão é meio inquestionável. Né? O primeiro leilão de transmissão foi 2001. Então já passou por todos os governos possíveis e já foi testado. Então, recurso tem, né? Seja para financiamento, seja para equity. Precisamos da disciplina regulatória, precisamos da estabilidade regulatória e da continuidade que a gente tem visto o crescimento e desenvolvimento dos últimos anos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Bom, é isso. Acho que, resumindo, também estou otimista. Acho que, obviamente, taxa de juros subindo e com perspectivas de continuar alta vai reprecificar muitas coisas. Acho que vai ter um ajuste, mas acho que não é nada que vá parar, até porque os projetos estão aí. Eu acho que a gente vê surgindo em energia projetos renováveis, projetos que vão evoluir dentro dessa cadeia, e acho que são legais de ver. Estou vendo bastante coisa de infraestrutura digital também, que é uma área não é tão tradicional, tão grande, mas é um negócio que também tem crescimento na minha visão. E acho que a regulação, obviamente, vai sempre evoluir e é um ponto importante aqui para os bancos. Agora, precisamos ter alternativas à pessoa física, sem dúvida, no financiamento de infraestrutura, e para que realmente possa ser sustentável a quantidade de projetos, os prazos, porque os bancos, em larga medida, não têm condições de aprovar 15 anos, 12 anos de financiamento para carregar nos seus balanços. Então, você vai precisar ter um investidor de longo prazo. Na minha visão, fundo de pensão, os fundos institucionais também, acho que têm levantado fundos mais com prazos de
de resgate mais longos, com fundos específicos para infra, que permitem que eles consigam também, tendo o preço certo da operação, os riscos adequados, consigam fazer aí investimentos em papéis de prazo mais longo, que são cruciais aqui para a infra. Obrigado aí pelo convite. Muito obrigada a todos. Reforçar, na verdade, quando a gente está aqui nos painéis de infraestrutura, eu sempre tomo muito cuidado por ser da Bolsa, né? Na verdade, é a casa do mercado financeiro de capitais, de falar, olha, a Bolsa está sempre à disposição para ser um ambiente de discussão de infraestrutura, mas para vocês, então, que já são no meio, não preciso nem de repetir, que a B3 está sempre aberta, de portas abertas, para discutir esses temas que são tão relevantes e que nas nossas conversas, em todos os painéis que já aconteceram hoje mais cedo e tenho certeza nos que estão acontecendo paralelo e mais tarde, esses mesmos pontos, eles estão sendo, em momentos diferentes e sob perspectivas diferentes, repetidos, e a gente precisa disso, de falar muitas vezes, principalmente pontos de segurança jurídica, de respaldo regulatório, para garantir a pauta de infraestrutura, tanto do ponto de vista de investimento público quanto privado. Muito obrigado e um ótimo evento a todos. Muito obrigada a todos vocês, palestrantes, pela belíssima apresentação, pela moderação interativa de vocês. Senhoras e senhores, encerramos neste momento o painel Setor Financeiro Seguros, os bancos privados e os setores de infraestrutura. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Convido a todos para visitarem os lounges dos nossos parceiros, acessem a programação completa e os palestrantes confirmados dos demais palcos através do QR Code. São mais de 100 palestrantes distribuídos nos 8 palcos durante todo o dia. Voltaremos após a pausa às 16 horas com o painel Setor Financeiro Seguros, Bancos Públicos e Órgãos Multilaterais. Até já!